Olá, esse é o Ruralcast. No nosso programa de hoje, eu vou conversar com o Rodrigo da Silva Ribeiro. Ele é secretário municipal de Agricultura e vamos abordar diversos temas relacionados a você, produtor rural, a sua propriedade, regularização fundiária. Vamos falar de tecnologia, vamos falar também de escoamento da produção. Centro de distribuição de alimentos. Será que sai dessa vez? Pois é, nessa conversa eu falei com o Rodrigo e ele tem essa missão para implementar o Centro de Distribuição de Alimentos em Porto Velho. Então nós vamos falar também de segurança jurídica no campo, a regularização fundiária. São diversas as temáticas: cacau, café, leite, soja. Então você que é produtor de mandioca também aqui na Grande Porto Velho, não pode perder um programa só. Esse é o Ruralcast. Roda a vinheta. Olá, estamos começando mais um Ruralcast, o nosso podcast. E no episódio de hoje eu converso com Rodrigo da Silva Ribeiro. Ele é secretário municipal da Semagric, a Secretaria de Agricultura do município de Porto Velho. Nós vamos fazer um balanço das ações do ano de 2025. Para você, produtor rural, entender quais foram as ações em 2025 e o projeto, né? O que será executado em 2026. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa para cumprimentar aí os nossos telespectadores, os nossos internautas, porque a gente chega a todo o estado de Rondônia e com 17 sites a gente chega na rede mundial de computadores de forma muito forte. Aqui na TV aberta, a TV do Povo, e também no site, né, atvdopovo.com.br. Além das redes sociais e também o nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo. É um prazer, né, estar aqui hoje, podendo falar, levar a mensagem do nosso prefeito, falar um pouco das ações da secretaria para os ouvintes, para os nossos espectadores, para os nossos internautas e desde já aqui falar as ações que a Semagric fez, né, no ano de 2025 e o que pretende fazer agora no 2026. Rodrigo, eu gostaria de separar o nosso bate-papo aqui de forma bem tranquila, mas separar em dois momentos. Um da porteira para dentro e um da porteira para fora, onde a gente vai falar das ações de venda, de transporte, né? Aquele incentivo que o produtor tem para ele fazer as ações dentro da propriedade, com parceria, com incentivo da prefeitura municipal, mas que isso seja certo, que depois ele consegue escoar a produção, ele consegue ter comércio para essa produção. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que a gente ficasse dentro da propriedade. Vamos falar lá da lavra do solo, da correção do solo, da adubação, distribuição de mudas, inseminação artificial. Vamos fazer uma viagem nos programas municipais, né? Aquilo que realmente foi feito em 2025. O que a gente pode falar iniciando aí da porteira para dentro? Isaías, eu acho que para a gente poder começar, até para que os ouvintes entendam um pouco do papel da secretaria, dentro da porteira ainda eu vou separar dois momentos. Ótimo. Né? Que a secretaria, até o mês mais ou menos ali de julho, a secretaria era uma secretaria de agricultura, mas que cuidava de estradas vicinais. Sim. Né? Então, e de julho agora, de julho a dezembro. Né? Então, assim, o início do ano até o mês de julho, eu vou falar para você assim que o foco da secretaria é a parte de estradas. Né? Então, assim, a gente fala aí algo em torno aí de mais de 7 mil quilômetros de estradas vicinais e que estava dentro de uma pasta de agricultura. Hoje não mais. Não mais. Né? Eu falo que foi uma decisão muito assertiva do nosso prefeito, o Léo Moraes, que fala assim, quem entende de estrada é a infraestrutura, a CEINFRA. Semagric cuida de agricultura. Né? Então, assim, a gente passa a focar
nas ações de agricultura. Então, a partir de julho, as atividades da secretaria ela foi voltada para essa parte só de agricultura. E aí a gente precisa começar a fazer algumas coisas para poder resgatar aquele produtor rural que ia para a secretaria só atrás de estrada. Certo. Né? Então, foram feitas algumas ações, apesar de estar fora da porteira, né? Mas eu falo que foi uma mudança, né? Que quando a gente traz o Dia da Agricultura Familiar, que a gente reúne os produtores num ponto, né? Eu gosto sempre de falar que as escolhas dos locais das ações, ela influencia também assim naquele sentimento de pertencimento, né? Que o nosso prefeito ele vem trabalhando bastante ali, que o porto-velhense ele se sinta porto-velhense, né? Então a gente fez esse dia, reuniu mais de quase 600 produtores rurais lá na feira do produtor, né? Então assim, a partir dali a gente começa a mostrar para a população de Porto Velho que Porto Velho tem agricultura. E aí a gente foca nas ações da secretaria, né, dessa parte dentro da porteira. É verdade, porque eu sou do interior, né? Rolim de Moura, Nova Brasilândia, a região ali da Zona da Mata. E a gente chega a Porto Velho, vem morar em Porto Velho desde 2018, e chega aqui a Secretaria de Agricultura é que cuida das estradas. E as estradas, por serem de terra, de chão batido, não se vence esse trabalho, né? Faz um paliativo, faz um cascalhamento, vem uma outra chuva, detona aquele de novo, leva uma ponte. É um problema repetitivo, corriqueiro ali, que não se encerra. E é muito importante essa separação aí, essa divisão. Olha, a agricultura vai cuidar da agricultura, porque aí a gente começa a falar a linguagem do produtor, ainda que a gente saiba que é importante e necessário escoar a produção. Mas uma outra linha de frente, numa outra pasta, com outra preocupação, com engenheiros, profissionais ali que possam dar maior qualidade nesse serviço e focar nesse serviço de estrada vicinal, porque Porto Velho é muito extenso, Sim. um dos maiores municípios do país em extensão, e a gente vê uma dificuldade enorme para a agricultura cuidar dos dois segmentos, né? Estrada e incentivar o produtor. Agora, já com esse outro olhar, no último semestre de 2025, o que deu para fazer? Você começou falando de agregar, atrair o produtor rural para dizer, olha, estamos aqui. A secretaria tem um novo olhar para a agricultura agora, diferente, vamos focar no produtor. E já houve resultado, essa aproximação, as associações, como é que elas estão se comportando com a Secretaria de Agricultura? Já tem um elo, já dá para falar nisso? Não, eu acho que desde o início eles entenderam, né? E a gente teve o prefeito ele preza muito por essa questão do relacionamento, né? Que a secretaria desde dentro da comunidade, não a comunidade dentro da secretaria, né? E aí esse relacionamento com as associações, com os produtores rurais, eu posso falar que ano de 2025 foi muito bom, foi muito proveitoso. A gente conseguiu trabalhar bastante dentro da propriedade. A secretaria ela não deu o calcário, mas a gente arcou com o frete do calcário, que é o mais caro, né? Então, em 2025 a gente puxou para mais de 71 viagens, né, de 46 toneladas, mais de 200 mil toneladas de calcário transportado, né? Então, assim, foi o calcário, o produtor ele compra o calcário, a secretaria arcava em algumas vezes, mais de 3 vezes o valor, né, do calcário. Essa aí é uma delas. O prefeito criou a lei do porteiro adentro, né? Então a Sim. gente começou a executar o porteiro adentro, apesar de a gente pegar uma pasta assim sem equipamentos, né? Sem trator agrícola para a gente poder gradear, mas correndo atrás, através de parceiros, com emenda de deputados estaduais, deputados federais, a gente conseguiu colocar alguns tratores dentro da secretaria, a gente conseguiu trabalhar, né? E esse ano a gente também fortaleceu bastante a parte de infraestrutura para que 2026 a gente consiga executar mais do que a gente fez, né? Então acho que dentro da propriedade a gente falando aí dessa questão do calcário, do, do, do transporte também, né? Do produtor, mas o porteiro adentro, eu acho que é um dos programas que para 2026 eu acho que vai ser um do destaque da secretaria, que a gente não vai fazer só a gradagem, né? Vai permitir que a gente faça melhorias na infraestrutura da propriedade, né? Às vezes o produtor lá tem um curral que precisa ser aterrado,
A secretaria ela vai disponibilizar de caçamba para poder levar o material, reta escavadeira para poder espalhar, né? Certo. O perfil das propriedades nossas. Meu avô, quando ele veio para Rondônia, né, tinha aquele perfil que as áreas onde o produtor escolhia para poder fazer suas lavouras era na fundiária, né? E isso dificultava o transporte da produção dele, lá da fundiária, o manejo, até a porteira, né? Então, a secretaria ela vai conseguir ajudar o produtor a fazer aquele carreador também, né? E isso a gente fala aí com preços irrisórios, né? Quando a gente compara com o mercado, né? Hoje, Certo. o equipamento mais caro dentro do programa que vai ter, salvo me engano, é o da Patrol, menos de R$ 100 uma hora de Patrol. Então, para o poder público, isso não paga nem o combustível, né? Mas a gente também não pode avaliar só o aspecto econômico, a gente também avalia muito essa parte do aspecto social. Evitar o êxodo rural Sim, também, né? sim. Manter as famílias no campo, para que os filhos já possam dar seguimento nas atividades iniciadas pelos pais, pelos avós, é extremamente importante. E se for gratuito também, a gente sabe Sim, que não sim, sim. funciona. Né? O povo quer daí muitas horas, o outro às vezes não consegue. Então, tendo um valor mínimo, né? Ainda que pareça para o produtor bastante, mas o produtor vai se organizando, um ano ele faz um pouco de hora-máquina, no outro ano ele faz um outro pouco, e assim vai suprindo a necessidade. Eu quero dividir algumas pautas. Vamos falar um pouquinho do café. Café rondoniense, nosso café é de Conhecido. nível aí já mundial, global, né? Qualidade do café, nacional, rondoniense. E o que Porto Velho tem feito para a quantidade de café e a qualidade do café? O que a Secretaria Municipal de Agricultura fez até agora, o que pode ser feito para melhorar ainda mais esse incentivo à produção do café de alta qualidade? Então, Isaías, Porto Velho, eu tava falando nos bastidores aqui com você, eu gosto de falar assim que o programa, quando iniciou a primeira muda de café, eu estava presente, né? Então, assim, pude participar. E lá foi desenhado algo que tem um projeto, né? Um começo, meio e fim. Né? Hoje, Porto Velho, a gente sofre muita pressão para essa questão de a prefeitura dar as mudas de café, né? Só que eu acho que hoje Porto Velho ela também já vive um outro cenário, que a gente precisa investir muito mais na parte de qualidade. E pensando também nessa parte, quando a gente fala aí da questão de qualidade, mais na parte da industrialização mesmo, assim, aquela parte artesanal. Então, eu acho que a secretaria ela tem como contribuir e a gente colocou lá em conversas nossas, lá interna lá, por que não? Um produtor de Porto Velho está podendo participar de um concurso de qualidade e está sendo premiado. Porque a gente ouve muito falar em qualidade no interior de estado. Sim. Então, quantidade, a gente caminha para ser um dos maiores produtores de café, né? A região de União Bandeirante ali ela vem forte. Hoje lá dentro lá tem 2 viveiros de café. Na Ponta do Abuna a gente tem um. Porto Velho aqui na região aqui tem um, né? Candeias aqui também tem. Então assim hoje tá mais fácil do produtor ele ter acesso às mudas de café, né? Mas eu acho que a gente precisa melhorar mais essa parte de qualidade do café, né? Poder mostrar também que Porto Velho não é só quantidade, é qualidade de café. A Se- prefeitura ela vai desenhar para esse caminho, do café mais para a parte de qualidade. Seria o caso, talvez, Rodrigo, de fazer uma integração com as secretarias municipais, por exemplo, Alta Floresta, Alta Alegre, Cacoal, Rolim de Moura, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, para entender Entender como é. como eles fizeram lá, Sim, para acelerar o processo, não ficar, além de às vezes demorar, também pode ser que algo não saia corretamente. Então, eu acho que buscar essa experiência de onde que já deu certo, talvez formar uma comissão e ir até o interior, marcar uma visita técnica em vários municípios, não seria talvez uma forma de levar os técnicos daqui, alguns produtores, para fazê-lo? sim, sim, a gente fala de fazer os intercâmbios, né? Sim, Não, isso aí está dentro do planejamento nosso, da secretaria, levar um grupo de produtores e técnicos também, né, para poder entender. Eu acho que, principalmente para a gente
no campo a gente fala que nada se cria, né? A gente se copia. Copia, E acelera o precisa passo. ver o que está dando certo. Eu gosto de brincar que a melhor tecnologia que funciona é a tecnologia da inveja, mas é a inveja sadia. Né? A Certo. gente brinca que muitas das vezes a gente tem dificuldade em ter que o produtor aceite, né? Que o produtor entenda o que a gente está falando, que o produtor queira comprar aquela ideia, né? Mas aí, a partir do momento quando ele olha o vizinho dele e que está dando certo, aí ele vai perguntar do vizinho dele. É isso que a gente fala, assim, a tecnologia da inveja, né? Então, eu acho que nada melhor do que a gente procurar, né? E a gente consegue reduzir o tempo, né? E também diminuir os erros com essa parte de conhecer os locais que estão dando certo. E é um ponto que quando a gente chega dentro da secretaria, muitas das coisas elas estavam sendo decididas por Porto Velho sem Porto Velho estar inserido. Né? Eu acho Entendi. que isso aí a gente deu uma mudada também, a gente buscou as parcerias, né? Porque assim, Senar tem assistência técnica, para quê? Né? A gente vai tentar medir força com o Senar, não. A gente aproximou junto com o Hélio Dias, né? Para que a gente conseguisse, lá da Faperon, para que a gente conseguisse essa parte da assistência técnica também, né? Então a gente foi procurando também os parceiros que conseguissem juntar o objetivo deles com o nosso para que atendesse o produtor rural. Mas especialmente o café, e aí eu sou até suspeito de falar, né, que é uma cultura que eu gosto muito, né, eu gosto muito. Trabalhei com café por mais de 6 anos, né, então assim é uma cultura que eu tenho admiração e está dentro das culturas prioritárias da secretaria para ser trabalhado. Falamos do café um pouco, agora e o leite? Inseminação artificial, melhoramento genético, produção, vacas, de maior produtividade, quais são, assim, as ações? Tem programa específico, tem ações pontuais com relação à produção de leite no município de Porto Velho? Quais são os incentivos? Isaías, se a gente fosse hoje a pecuária leiteira ela vem numa decrescente, né? Porto Velho ele se destacava, né, pela parte da produção de leite. Hoje a gente tem hoje a gente tem regiões produtoras de leite, né? Ali na Vila da Penha, na Ponta do Abunã, mas União Bandeirante, Rio Pardo, mas muito desse leite não são computados aqui por Porto Velho. Mas eu acho que a gente ainda precisa discutir muito mais a parte da alimentação, né? Primeiro, para a gente poder já chegar na parte da genética. Né? Porque Então, sem alimentação realmente não tem como fazer uma produção eficiente, né? a gente não adianta você ter lá uma vaca lá que dá 45 quilos e a gente colocar ela numa braquiária mal manejada, né? Então, Verdade. eu acredito que a gente vai caminhar também, né, para essa parte junto com os parceiros. O Senar, salvo me engano, ele já tem esse trabalho da parte de inseminação, tem a Emater, mas a gente também vai trabalhar mais na parte da recuperação de áreas degradadas, né, da pastagem degradada. Eu acho O que a que gente seria consegue. o capim ideal para trabalhar aqui hoje? O Mombaça, o Tifton Eu fa- ou uma outra? Não, hoje a gente tem cultivares aí produtores, né? Vai muito do perfil também do produtor, o nível tecnológico Quer ele adote, né? implementar Porque ali assim, não adianta eu ter um Mombasa e eu não conseguir manejar ele bom, que aí eu vou ter um pasto ali para 2, 3 anos, depois eu tô só com a aquele toceira. estalo, aquele seco, né? Às vezes um braquiária bem manejado compensa mais do que um capim, mas a gente tem, eu na época do meu mestrado pude trabalhar com algumas cultivares, a Ipiporã que estava sendo colocado aqui, a gente fez um teste, eu acho, com 3 cultivares para poder também estar inserindo na parte de manejo. Mas eu acho que está mais a questão do pasto, da qualidade da graminha, está mais voltada para o perfil do produtor. Eu acho que a agricultura ela não é aquela receita de bolo. Que o que eu fiz na tua propriedade eu vou lá e vou replicar para Dá cá, certo não, na né? outra, não quer dizer A isso. gente tem que entender qual é o perfil daquele produtor e a partir daquele perfil a gente conseguir. Por isso que é um importante o trabalho da assistência técnica, né? E aí a secretaria, ela não tem o corpo técnico para dar assistência técnica. Então, assim, a gente costuma adotar unidades demonstrativas. A gente seleciona um local, né, onde a gente consiga atender um grupo ali de 20, 30 produtores que consiga replicar aquela técnica que está sendo passado
né, a tecnologia da inveja, né? Mas que consiga replicar o que está sendo passado e ali naquele espaço seja um espaço para poder estar tirando as dúvidas, discutindo, né? Porque hoje tem a Emater, né, e a Faperon, que são empresas de assistência técnica. Então, aquela assistência técnica que ela vai lá na tua propriedade, vai falar só com você, vai lá na propriedade do seu João, falar só com ele, vai lá na propriedade do Joaquim, falar só com ele, né? Então, assim, a secretaria ela não tem, e a gente nem conseguiria, né? Que a gente está falando aqui, ó, Porto Velho, eu saí 360 quilômetros para o eixo da BR, sentido Rio Branco, eu estou dentro de Porto Velho, né? Eu saio de Porto Velho, pego um barco aqui para poder ir para a demarcação, ou saio por o Maitá, desço o Maitá, pego um barco 1 hora, chegando dentro de Porto Velho. Ou venho Porcujubim para poder estar dentro de Porto Velho. Então, assim, a secretaria ela tem poucos técnicos, né? Mas os técnicos que tem são muito empenhados. E a gente consegue observar que a gente tem um resultado quando a gente consegue trabalhar em grupo também do que o individual. Só para pegar um gancho nessa fala, antes de mudar o assunto, você falou de poucos técnicos, área extremamente extensa de Porto Velho. Já se tem ou já se faz um trabalho de assistência técnica online para o produtor rural para evitar o deslocamento? Vocês têm esse trabalho, tem uma central lá que consegue conversar com o produtor, porque o produtor ele tem internet, né? E aí baixa o custo, né? Melhora para o técnico muitas vezes que não precisa se deslocar. Tem esse tipo de atividade na secretaria? Quando a gente é até estranho a gente falar numa secretaria, né, que não tem dados, Não né? tem informação Não, ainda. a gente tá trabalhando junto com a SMTI, né, com a secretaria que cuida dessa parte de tecnologia, para que a gente consiga adotar. Tá dentro dos planejamentos, só que é, é, como é que eu posso dizer assim, a gente chegou lá, fica até difícil você fazer políticas públicas quando você não tem informação. A informação que eu te passo é informação assim que eu conheço a região, né? Eu conheço as localidades, mas quando você fala dentro da secretaria mesmo, quando a gente olha, quando a gente chega lá e fala assim, ah, tá, o produtor tal foi atendido quantas vezes aqui? Não Esse tinha essa histórico informação, não, não não, tinha, não não tem tinha. uma sequência de Ou armazenamento. a pessoa ia lá, abria um armário, puxava uma pasta, que aí estavam lá as informações de uma associação, né? Era assim. Então, já desde o do final do ano passado, a gente já está conseguindo automatizar algumas informações, gerar alguns relatórios, gerar indicadores, até para você poder avaliar a sua política pública. Por exemplo, como é que eu sei que a entrega do calcário realmente impactou a vida do produtor? Eu não tinha essa informação. Né? Então, assim, hoje, né, desde ali mais ou menos ali outubro, a gente já está adotando esses tecnologia que tipo é aqui, ó, É. né? O cara tá na palma da mão para que você chegue lá na secretaria e fale assim, o seu João foi atendido? A gente vai olhar, opa, não, o seu João, ele recebeu tantas horas de máquina, o histórico dele, Tantas ele tem toneladas isso de aqui de calcário. calcário, a associação dele foi atendido com isso. É difícil quando você fala assim, a dificuldade nossa, o tamanho de Porto Velho e a falta da informatização, coisa assim que a gente já está falando aí já pelo menos aí uns 5, 6 anos aí de tecnologia básica, né? Chegou o produtor rural na secretaria, colocou o CPF dele lá Exato, no sistema, sai ali todo o cadastro e tudo que foi exato. feito, a atividade, a produção Não, dele, a evolução na produção, isso é extremamente e, importante. e eu falo isso porque assim, eu sou agrônomo, né? Sou engenheiro agrônomo, aí fiz mestrado em ciências ambientais, por último eu fiz análise de desenvolvimento de sistema. Então, se você me der números, né, eu consigo transformar aquele número em indicadores, eu consigo transformar aquele número em imagem. Mas essa é uma das dificuldades que a gente encontrou dentro da secretaria, essa falta de informação, né, de processos básicos assim da parte de digitalização. Né? Hoje não precisa o produtor ir lá, realmente. Hoje você consegue fazer consulta online, o cara tirar dúvida ali online ali, então esses são mecanismos que você consegue aproximar mais ainda, né, do produtor rural. Verdade. Nós falamos um pouco já sobre café, falamos um pouco sobre leite, agora demos uma pincelada em tecnologia.
que deve ser implantada na secretaria, já vem sendo feito esse estudo e tal, mas um fenômeno que vem acontecendo em Rondônia, mais aqui na região do Vale do Jamari, é o cacau. Cacau. Cacau, e tem outros municípios diversos do estado que está implementando a cultura e renovando com novos cacaueiros e tal. O que Porto Velho tem feito no segmento cacau? Então, esse ano, até através de uma parceria, né, junto com o Senar também, está sendo finalizada a parte de viveiro do cacau. Também é um projeto que vai produzir 89 mil mudas de cacau para poder distribuir, né, em algumas regiões do Baixo Madeira e aqui o entorno. O cacau, sim, é algo que a gente precisa fomentar, porque ainda é algo diferente do café, né? Ainda é algo que tem poucos viveiros, né? Tem poucas mudas para poder ser inserida no mercado e o preço também. Então, a secretaria ela vai tá abrindo processos para poder estar adquirindo muda de cacau também, para poder no futuro estar repassando para os produtores, né? Pensando naquele projeto de começo, meio e fim. Então, o cacau hoje ainda a gente ainda não tem, né, para poder entregar, mas sim, já buscou parceiros e a secretaria também vai fomentar a atividade cacaueira no município de Porto Velho. Porto Velho, município muito extenso, já falamos e torna aqui a repetir. Qual seria, assim, as culturas que são, por exemplo, num distrito ela é muito forte, no outro ela quase não tem, mas nós temos várias frentes que Uhum. Porto Velho produz muito, mas às vezes quando olha para Porto Velho Não parece que produz, não né? está produzindo. Qual é esse problema? O que que tem em Porto Velho que dá essa impressão? Eu acho que é um pouco da parte da organização, assim, das cadeias, né? Que, por exemplo, se a gente fala Porto Velho é o maior produtor de grão e a tendência é um dos maiores produtores de grão e a tendência é não diminuir isso, né? Proximidade com os portos. Porto Velho é o maior mercado consumidor, né? Então, assim, Porto Velho é o maior produtor de mandioca. A gente faz dois produtos só: macaxeira de mesa, né? Hoje, aquela congelada e farinha, né? Só isso. Da mandioca a gente consegue fazer diversos produtos, mas a gente só faz esses dois produtos. Qual é o gargalo? Qual é o problema? Falta de investimento privado? Falta de incentivo público? Ou deveria ser integrado tudo isso para melhorar? Talvez fazer um fomento de agroindústria, certificar a produção, colocar no mercado? Qual é o gargalo dessa cadeia da mandioca? Eu acho que os dois, né? Vou falar assim também que demanda um pouco do poder público, né? Essa parte de certificação. Final do ano agora foi aprovado a lei do Sim Vegetal. Na secretaria a gente só trabalhava com serviço de inspeção municipal, né? Mais na parte animal. Então, assim, todos os produtos de agroindústria de origem animal, a gente tinha essa parte de certificação. E até no município de Porto Velho, assim, o serviço de inspeção municipal, a gente faz parte de um consórcio de 17 municípios. Então, hoje, os produtores que fazem parte, né, que tem lá a certificação municipal, podem comercializar com alguns outros distritos, né, ou alguns outros municípios. E aí a secretaria, pensando nisso, também foi para a parte de origem animal, né. Hoje muitos produtores eles fornecem para o PA, né. Ah, não, eu quero vender para merenda escolar, eu quero vender para os PAs que tem, né. Tanto o estadual, o federal. Hoje a gente está finalizando a parte do PA municipal, né, para poder também abrir. A gente entende que isso é uma renda para o produtor, mas o produtor ele não poderia produzir só para aquilo, né? Hoje, Porto Velho é o mercado que a gente tem, né? Olha a quantidade de famílias. Todo mundo quer vender para Porto Velho, né? Todo o interior Quer vender para o quer outro? colocar Porto Velho, né? Justamente por causa do mercado. Então, assim, eu acho que falta um pouco dessa parte da organização das cadeias, né? Por exemplo, a gente falando aqui da mandiocultura, a gente fala ali Joana d'Arc ali, a gente está a região lá da Agrovila, a gente está falando de 120 quilômetros de estradas, né, de chão, mas é um polo produtor de mandioca, né? Aí vem a farinha de lá. Hoje a secretaria ela dispõe do transporte da produção, né, que também auxilia barateando os custos de produção e fazendo com que esse dinheiro fique dentro daquela casa, né? Aí a gente vem para, falei da mandioca, falei do café, né?
Região de União Bandeirantes ali vai se destacar, vem se destacando muito na questão da produção de café robusta, né? Só que ainda é ali, sabe? Eu não sei se é devido a essa questão da dimensão de Porto Velho também, que isso às vezes fica muito setorizado, mas o papel nosso, enquanto secretaria, é ser esse elo também de ligação e articulação, né? Encurtando as distâncias. Exato, exato. O ano passado a gente fez a primeira feira, né, Agrotech, né, que foi voltado para a parte de tecnologia. Então, assim, o porto-velhense pôde ver ali como é que é feita aquela farinha que está lá dentro da casa dele. Então, assim, a gente está tentando aproximar a agricultura, né, familiar do consumidor. É o básico, né, para poder melhorar as cadeias, melhorar a renda dos produtores. É isso, poder mostrar para Porto Velho que Porto Velho não é mais a capital do contra-cheque, né? Porto Velho é a capital agora da agricultura. Porto Velho é a capital do agronegócio. Falando em capital do agronegócio, a gente tem um rebanho bovino de corte expressivo, né? Sim. O maior de Rondônia. E número de grãos? Como é que é Porto Velho na questão de produção em quantidade de grãos com relação às demais regiões do estado? Posso até falar besteira, mas eu acho que esse ano agora, Porto Velho, não sei se foi o ano passado ou esse ano, Porto Velho vai ser o maior produtor de soja, O né? maior É, produtor de produtor de soja. soja. Né? Algo que a gente nunca pensou aqui lá atrás, né? Que falava assim, ah não, produção de grãos era lá na região de Vilhena, ali na região ali mais próxima do Cerrado ali. Então, assim, Porto Velho hoje, eu falo muito dessa questão da logística, né? E isso a gente precisa melhorar um pouco mais. O prefeito ele vem trabalhando bastante nessa parte de logística, não só da parte terrestre, mas da parte fluvial também. Então, assim, a proximidade dos portos, né, de Porto Velho com os portos, diminui a questão do frete. Então, terras baratas, planas, né, solos profundos, planos, a gente tem problema de acidez, mas isso aí você corrige. Mas são solos profundos, sem impedimento, diferente ali da região ali de Ouro Preto, né, solos mais rochosos, né, com presença de pedras. Então, assim, a tendência da parte de lavouras, de grãos, é caminhar para aqui para Porto Velho. Então, assim, Porto Velho a tendência é crescer. Né? Deve ter um aumento significativo, então, Sim, nos sim, próximos anos. sim, sim, sim. Acredito que. Vamos falar um pouquinho da porteira para fora. A gente já deu umas pinceladas lá dentro, falando um pouquinho de culturas e tal. Quando o produtor produz, seja hortifruti, hortaliça, você já falou um pouco também da questão do SIM, né, que é a Inspeção Municipal do Produto Animal. Quando o produtor produz e quer escoar essa produção, você já disse que separou a secretaria, que agora a Secretaria de Agricultura não é mais a responsável pela estrada, mas essa produção precisa chegar nas feiras, precisa chegar nas feiras dos condomínios, nas feiras abertas, nas escolas. Como é o trabalho da porteira para fora, mas não só na questão transporte, Transporte. na questão de abertura de mercado, como é que a secretaria trabalha essa questão? Então, eu acho que um dos principais, né, que o ano passado e esse ano a gente trabalhou também, é nessa parte do transporte da produção. Né? A gente transportou bastante produtos diversos, atendendo tanto a feira, PAA, dando esse suporte para o produtor. A gente tem sentado bastante com alguns atores, né, que são responsáveis também por essa parte como é que eu posso dizer? Não é que são responsáveis, né, mas que também são os facilitadores de alcançar novos mercados. Né? Eu acho que um dos gargalos que a gente ainda tem, até para poder alcançar novos mercados, é a parte da regularização fundiária. Né? Porto Velho, se a gente pega aí de tudo, a gente tem mais de 56% das áreas de embargo. Né? Isso aí é um dos impeditivos também dos nossos produtores crescer. Né? Então, assim, a gente vem sentando com CIPAT, vem sentando com o INCRA, para que a gente consiga é, chegar numa solução. Né? A própria Faperon tem feito algumas articulações para poder melhorar essa parte do produtor, porque e também com as cooperativas de crédito, com os bancos, a instituição bancária, porque um dos papéis da secretaria é a articulação. Né? A gente fala muito para a questão da associação,
que a gente precisa evidenciar aquela associação, né? As pessoas precisam ver o produtor rural, não a secretaria que tem que chegar a ele, mas assim a população, né? Fala assim, as feiras, né? A Agrotech foi um que a gente conseguiu levar, né? Apesar do período, esse ano a gente já está no planejamento para poder já fazer a segunda edição, mas é um momento que a gente consegue mostrar o produto da agricultura familiar, né? E fazer alguns network. Vou citar o exemplo do Rei do Pirarucu, né? O Rei do Pirarucu, a gente levou ele, né? É um empreendimento que está dentro, certificado pelo Serviço de Inspeção, mas a gente levou ele para o Rondônia Rural Show. Foi o destaque daquele ano, a linguiça de jacaré, né? Então, assim, lá ele já fez vários contatos, ele já fez o network dele, né? Então, assim, ele expandiu o negócio dele. É uma ação da secretaria, né? Esses momentos de estar com as empresas que fazem parte, né? O serviço de inspeção, tá mostrando para a comunidade. Então, assim, a Agrotech foi uma oportunidade também, né? Que muitos deles puderam fazer negócios, fazer contratos futuros, né? Então, eu acho que Um verdadeiro intercâmbio, né? exato. Eu acho que eu gosto muito de falar para o pessoal que quando vão participar da feira, que apesar da gente querer ir para a feira para poder vender, mas não, a feira é um local para você fazer o seu network, né? Você criar, aumentar a sua rede de contato, né? Hoje, o serviço de inspeção, por exemplo, ele só podia vender para Porto Velho. O municipal, ele só poderia vender para Porto Velho, né? Então, assim, a gente olhando, apesar de Porto Velho ser o maior mercado, mas tem produtores nossos que colocam o produto lá em Ariquemes. Então, a gente faz parte hoje do consórcio que permite fazer isso, né? Essa abertura de novos mercados. Então, a gente tem trabalhado também para abrir novos mercados para os produtores rurais. Olha, é interessante essa questão de abertura de mercado, porque as culturas, elas precisam ser disseminadas no estado. Nós temos a aptidão geográfica, né? Por exemplo, Cone Sul, como já foi citado aqui, iniciou com soja e hoje Porto Velho vem aí colado, né? No Cone Sul. Temos a 429 também, toda a região do Vale do Guaporé, que se demonstrou também com aptidão para o plantio de soja, arroz, né? O milho. Então, o nosso estado, como você já mencionou, a questão logística de Porto Velho para o escoamento da alta produção, com as terras de solo profundo. Ainda que tenha acidez, mas a acidez é corrigida, né? Então, a secretaria vem fazendo esse trabalho. Com relação à feira, a Agrotech, já tem a data marcada? Você mencionou que está no planejamento. Tem data ou tem ao menos um mês para que o produtor já comece a Deixa eu- se organizar para fazer ali um ó, cartão de visita, apesar que um pouco ultrapassado, mas é interessante, né? Já fazer os cartões, deixa fazer um eu- material para divulgação, se organizar, como é que vai trazer o produto. Tem produtos que precisam ser plantados na época certa para na época da feira utilizar de demonstrativo. esse ano, a gente ainda vai fazer, a gente espera fazer lá dentro da Estrada de Ferro, né? É uma área que não permite, né, fazer esse plantio, mas é muito interessante, assim. Aí volta lá para aquela parte do pertencimento, né? A gente fala que Porto Velho, onde tudo começou, foi lá na Estrada de Ferro, né? Então, assim, nada mais simbólico, nada mais, posso dizer assim, mais imponente do que começar uma feira ali dentro da Estrada de Ferro. No início Eu, chamaram loucura. Eu gostei da ideia porque eu acho que é uma consagração, né? Tudo que se sonhou lá atrás, de iniciar as terras aqui, de iniciar a vida, de formar uma cidade, né? Formou cidade, mas também formou o campo. E o Exato. campo vai trazer demonstração, assim como tem as áreas demonstrativas na Rondônia Rural Show. Já pensou se tiver um setor ali para fazer, nem que seja pequenas áreas? Eu acho que é uma consagração daquilo que foi sonhado por alguém e está se colocando em prática. Eu acho que gostei da ideia. Não, aí eu digo assim, aí esse ano ainda a gente ainda não consegue fazer isso, né? Porque a gente ainda acredita que esse ano ainda vai ser lá na Estrada de Ferro ali, mas
a estrutura que a gente teve já não permitiria mais para um terceiro ano. Né? Então, assim, o prefeito ele já está olhando com bastante carinho algumas áreas, em algumas localidades aqui, para que a gente consiga fazer o próximo, assim, já em 2027, já numa área assim, para poder falar assim, aqui, a partir de hoje, aqui vai ser todas as agrotechs. O Mas, interessante de ter um local específico é a questão de estrutura, sim, né? sim, Talvez banheiros, barracões para lanchonete, para sim, exposição, é, várias estruturas, a pavimentação asfáltica, cercamento. Então, é muita estrutura que pode ser feita definitiva e outras que exato. são locadas na época certa, né? Não, sim, e isso aí você vai criando uma cara, uma identidade, né? Você começa a diminuir recurso investido também, né? Quando você começa a fazer estrutura fixa, você diminui aquela questão da quantidade das locadas, né? De locação. Mas e foi interessante assim, a população, os agricultores compraram a ideia, né? Na época. Não. No início todo mundo falou assim, rapaz, é doido, vai fazer lá na Estrada de Ferro, mas não, assim, foi pensado nisso, foi pensado assim, Fazer uma certa provocação. vai ser feito aqui, e já pensando assim, olha, começou, né, desse jeito, olha Porto Velho nasceu ali, olha o tamanho que é Porto Velho. Então assim, a feira, ela começa com esse pensamento, nascer ali, eu não falo que nasceu pequeno, né, porque assim, ela já nasce com um pensamento grande, mas a ideia é que ela não consiga ficar ali, não é nem porque assim, vai ganhar dimensão, corpo, que a gente não vai ter mais condições de ficar ali. Então, se Deus quiser, 2027, esse ano 2026 ainda é ali. Eu estou enrolando a questão da data, assim, a data eu não. Eu vou deixar para contar depois, né? Porque a gente A gente marca um próximo. mas assim, provavelmente vai ser em julho. Provavelmente em É, julho. É porque eu digo porque o produtor, às vezes, ele precisa se sei, sei. organizar, né? Tem a questão animal, às vezes, precisa melhorar o trato Sim. 90 dias antes, 60, para chegar. Uma cultura que precisa ser plantada para que seja colhida, por exemplo, o milho, né? Vai colher o milho, vai fazer a 90 pamonha, dias. o que, que vai ser produzido. Então, o produtor sabe do que eu estou falando e vai saber se organizar já com uma previsão. Agora, Provavelmente ali, desculpa, mas provavelmente ali mais ou menos em março ali a gente já já divulga. Ah, avisa tá todos, bem já. aí. Tá bem aí. Deixa eu te perguntar uma coisa que a gente não pode deixar passar quando a gente fala de um espaço adequado, ideal, para que seja realizada as feiras futuras. Não sei se já está sendo feito dessa forma, mas deveria se criar um programa, legislação, para que um outro administrador futuro, um outro prefeito, ele não abandone esse projeto. Porque o que a gente vê é projeto iniciado em uma gestão e que está dando certo, que às vezes ainda é um embrião, ou às vezes pequeno ou médio, e o novo administrador, porque ali alguém começou anterior que não tem ali um afeto político, acaba abandonando aquele projeto. Então, eu acho que legislação bem rígida para fortalecer o produtor e o produtor chegar na futura administração e falar, não, vai acontecer a feira e vai acontecer. Porque os campeonatos de futebol, a mídia vai para É, cima porque a mídia quer colocar o futebol no no ar. ar, né? Aí a mídia começa a bater no governo, na prefeitura e acontece os campeonatos. Ou bom ou ruim, mas acontece. Agora, as feiras agropecuárias, né? Nós tivemos elas caíram, na verdade. Agora estão se levantando de novo. A qualidade de algumas feiras, outras não conseguem mais fazer porque a associação rural não prestou conta certa. Então, eu acho que um programa, uma legislação bem feita para criar essa área, adquirir essa área, fazer um programa ali já com calendários e tal, e um nome neutro. Porque muitos tendem a colocar nome nos Gestão. projetos que identifica uma gestão. Aí vem o outro, não, esse não é mais. Aí foi um, dois, três e quatro. Aí depois, não, agora é a É. primeira de novo, que aquela não vai seguir. Parar com isso, dar sequência, né? Porque é um projeto dos Sim, produtores, né? Ainda que a secretaria está fomentando, mas é um projeto para os sim, produtores, não é sim, assim sim, que se sim, vê? sim. Vocês têm pensado nisso, Rodrigo? A gente
justamente por isso, já quando a gente finalizou a primeira, a gente trabalhou mais na parte da legislação, né? De ser um projeto de lei, porque o prefeito ele tem falado muito, Isaías, e aí vai de encontro com o que você relatou agora, é que a partir do momento que isso toda vez é mudado, isso é politicagem. Politicagem Então, o e prefeito ele tem trabalhado bastante para que a gente consiga executar políticas públicas, né? Eu falo que políticas públicas pode entrar gestor que for, ele nunca vai sair. Se for uma política pública bem feita, né? bem Bem, feita, certificada com então, aprovação do Tribunal de Contas, criar um programa, coloca no orçamento, coloca o recurso ali, né? Chega no outro ano de novo, uma exato, coisa exato. séria para que chegue um novo gestor e fale, não, esse projeto é É, sério, vamos tocar, vamos dar continuidade. Isso é extremamente importante. Se vocês já estão cuidando dessa não, parte, é ótimo, porque o produtor precisa ter essa garantia, né? Agora, falando em garantia, regularização fundiária. O que o município tem feito para dar segurança jurídica no campo? é, é porque assim, quando a gente estava conversando ali, eu falei que mais de 56% das áreas de embargo é nossa, né? Está Sim, aqui em são na Porto Velho, capital. né? São da capital. E a gente tem um problema muito sério com a parte de documentação. Isso é fato, né? São áreas ainda, tem muita área ainda que pertence à União. O processo de regularização é Moroso, demorado, demorado. né? É, sexta-feira retrasada, tive na comunidade lá de Bom Será lá, que estiveram presente o pessoal do INCRA, representante do INCRA e da CIPAC também, para poder fazer um trabalho de aceleração, né, dessa parte da regularização, que a secretaria ela não tem esse papel de regularização, mas a gente tem esse papel de articulador. Articulador. Então a gente tem procurado os órgãos responsáveis por essa parte para que consiga também dar um auxílio, porque não adianta nada a gente pegar e falar para o outro, ó, não, aumenta a tua produção, vai lá e investe nisso. E depois, hoje todo mundo para poder você comercializar, colocar seu produto em algum local, ele quer saber de onde veio, né? Hoje ninguém consegue exportar nada se não tiver a garantia de que veio de um produto, que a propriedade da pessoa, né, se enquadra na legislação. Então, assim, para o produtor é muito difícil. Como é que o produtor ele vai acessar um crédito, sendo que ele não tem uma documentação da área? Né? Então, assim, é até difícil a gente falar, ó, produtor, você precisa aumentar a sua produção, sendo que ele fala assim, mas como? Se eu chego lá no banco, lá o cara fala, tem documentação? Não, não tem. Ah, então, né? Então, assim, a gente vem trabalhando, o prefeito na parte urbana aqui, ele conseguiu destravar bastante processo aí de regularização, entregou vários títulos, né? E ele também tem esse olhar aí para a área rural, né? E a gente sabe que a cidade só é forte se o campo for forte, né? Então, assim, a gente precisa melhorar as condições do campo para poder melhorar as condições da cidade, né? Mas vou falar, é uma pergunta muito complexa para a gente poder responder assim, que é algo que a gente vem de muito tempo, né, e que só vai se arrastando, mas a secretaria ela tem atuado mais nesse papel de articulador, né, verificar os setores, quais são as pendências e sentar com os órgãos para poder ver de que maneira mais rápido a gente consegue fazer essa parte da regularização. Talvez não seria o caso, Rodrigo, da o corpo técnico ali da secretaria buscar um apoio no Tribunal de Justiça, onde eles têm, ainda que não seja o papel direto, mas um papel como pessoas que moram em Rondônia, Uhum. presidente do Tribunal de Justiça, para fazer uma articulação com peso grande, porque quando a gente fala do secretário de Agricultura, do prefeito Léo Moraes, Câmara de Vereadores, a gente está falando de agentes políticos e tal. De repente, buscar um apoio de uma Jurídico. entidade com um peso, né, no judiciário para intermediar, fazer uma audiência pública. Por que é tão moroso o INCRA? Por que é tão demorado uma regularização fundiária? Por que está se embargando tanto em Porto Velho? Né? A área que está embargada, ele consegue retirar a produção? Não consegue? Como é que fica essa questão? O produtor fica no prejuízo?
né? Então, talvez chamar para a responsabilidade mais entidades com mais corpo, para a gente sair um pouco da esfera política e não ficar batendo 2, 3 Sim. anos na mesma tecla, né? Talvez seja uma ideia de se pensar, assim como você disse, ó, como eu falei da feira ali na Estrada de Ferro, me falaram que era uma loucura. Talvez seja uma loucura inicial, mas talvez seja um projeto de se pensar, chamar o Tribunal de Justiça, vem cá, vamos aqui, Tribunal de Contas, vamos ajudar nós nisso aqui, né? O município não anda, o Estado não anda por É. conta da regularização fundiária. Talvez seja, é, na esfera que você falou de articulação, chamar esses entes para uma colaboração Então, eu fico até meio assim de. Porque às vezes a SEMU ela já está fazendo isso, né? Que a gente tem uma secretaria de de regularização. regularização, né? Ela tem discutido bastante. Acompanhei algumas, principalmente ali da região portuária. Então, assim, eles têm trabalhado bastante também nessa parte de destravar alguns processos, né? Então, assim, às vezes eu não tenho Não quer aquela. pincelar na, Isso. na, na, na pasta do outro. Eu sei, mas Não, é, assim, em relação a isso, Isaías, eu acho que não é nem pincelar, porque eu te garanto, assim, é uma das poucas vezes que eu vejo uma prefeitura, aí eu posso falar prefeitura, não secretarias, porque tinha muito isso. Ah, não, é minha secretaria, que eu não vou falar com a secretaria do fulano. Mas não, hoje a gente consegue tá trabalhar em integrada. conjunto. E isso aí é bem bacana, isso é mérito do prefeito, né? Que conseguiu colocar as secretárias, assim, eu posso dizer assim, sem ego, sem vaidades. A gente consegue sentar na mesma mesa ali e falar assim, não, isso aqui a gente vai fazer junto. Não é, fulano vai aparecer, não, a gente não liga para isso. A gente quer resolver o problema da população. Então, eu acho que a equipe nesse ponto, porque assim, às vezes, não, eu não quero pincelar ali, né? Mas graças a Deus, assim, é uma equipe que tem se conversado bastante. Pode ver que muitas das ações que estão sendo feitas são ações em conjuntas, né? A Agrotec a gente não conseguiria fazer sozinho, a gente fez ali com a Centel, a Funcultural, a Semusb ajudou também na parte das limpezas, então assim, a gente consegue executar ações com várias pastas distintas, né? E eu acho que quem ganha isso aí só é a população. Certo. Agora, Rodrigo, o que a Secretaria de Agricultura tem de corpo técnico para oferecer de serviço para os produtores rurais? Qual é aí as atividades, né, os cargos que você tem e quantidade de pessoal para a gente ter um entendimento da cobertura que está sendo feita para o produtor rural? Então, a gente lá na secretaria temos médico veterinário, né, que atuam praticamente nessa parte do serviço de inspeção municipais, né? Temos engenheiro agrônomos que atua em alguns programas, em alguns projetos, né? Dentro dessa parte que a gente estava falando, emissão de CAF, né? Então, assim, quem faz é o corpo técnico. Isso, por exemplo, a emissão da CAF era algo que a gente chegava, o produtor falava assim, não, eu não consigo comercializar no PA porque eu não tenho CAF. A Emater faz CAF, o sindicato faz CAF, mas a gente mesmo assim é muito grande. Então a A demanda é secretaria. alta. Pois é, aí a secretaria foi no Ministério do Desenvolvimento aqui, lá com o Gervano. Gervano, precisamos habilitar a secretaria para emitir CAF. Hoje a secretaria emite CAF, né? Então, assim, já é. A gente consegue fazer os mutirões. Então, assim, já levam a CAF, já leva. Mas aí temos engenheiro agrônomos, né? Temos médicos veterinários. Zootecnista Zootecnista hoje a gente não tem. não tem Não no temos, momento. né? Mas é interessante, né, para melhorar Zootecnista. o Não, sim, plantel. sim, zootecnista, técnico agrícola é interessante para a secretaria, né? Mas hoje, assim, praticamente são esses: agrônomos agrônomos e veterinários. E as projeções para 2026? A gente já falou bastante de 2025, pontuou aqui a questão da feira, né? A Agrotec, né? Agrotec. Agrotec. E quais são, assim, as frentes de ações para 2026 que o produtor rural pode esperar que chega na propriedade? Só para ontem a gente teve uma última reunião, né, junto com o Sebrae, para a gente poder finalizar
que a gente fala o planejamento estratégico da secretaria, para que, primeiro, para a gente poder ofertar algo bom para os produtores, os nossos servidores eles precisam internacionalizar as ideias, né? Então, assim, as visões, os valores. Então, assim, a gente finalizou ontem o planejamento estratégico. Aí eu já vou deixar o convite aqui para você no dia 26, provavelmente, de março. A gente só está ajustando ali a questão da agenda do prefeito, mas eu vou fazer o convite para você, para a gente poder estar apresentando o planejamento estratégico da secretaria. E, e para poder deixar ali, é um planejamento de 2025, pensando ali até 2035. É aquele negócio. Pensar, né, a curto, médio e longo prazo, para que a gente consiga executar quando um outro gestor chegar, independente, fala assim, olha, vou analisar esse planejamento estratégico aqui deles para poder ver se isso foi viável e vamos dar continuidade. Mas aí retornando para isso, para a pergunta, né, que você falou das ações das secretarias, Sim. é isso, né? Então, esse 2026 a gente incorporou mais novas máquinas, né, para que a gente consiga atender mais produtores no campo lá na ponta, né, com o programa de mecanização agrícola, né, do Porteira Dentro, com um maior número de máquinas. A questão também do transporte, melhorar a eficiência do transporte do produtor para a gente conseguir reduzir custo e aumentar a amplitude. Além vamos elencar 5 culturas prioritárias também, né? Café, cacau, mandioca. Vamos trabalhar em parcerias. Isso é legal, que a gente não está fazendo algo sozinho, né? A gente estava falando da piscicultura. Sim. O município de Porto Velho, no início, foi cavado muito buraco. A É, gente, a gente já viu programas então, que chega na propriedade e o dono da propriedade tá, fala, eu quero aqui, e cava se é. adoidado. Aí depois não dá sequência, não dá seguimento. Então, a gente vai trabalhar em parceria com o projeto Proaqua, né? Da professora Gisilene, lá da Uni. Então, a secretaria ela não vai lá, não, vou lá só cavar o buraco pro produtor, não. O produtor ele vai ter o acompanhamento também, né? Agora, através do projeto, né? É uma atividade que a secretaria ela não executou, a parte da piscicultura, né? Mas a gente enxerga que Porto Velho é uma área com potencial muito grande, né? Por diversos motivos que a gente já falou. O mercado é aqui dentro, né? Então, vamos fomentar a cultura do cacau também, né? Já temos um projeto em parceria também com o Senar para produzir muda, levar muda para o produtor rural, né? A parte do associativismo e cooperativismo, a gente pretende trabalhar mais pesado nessa parte também, que eu acho que quando você trabalha o coletivo, é mais fácil de você alcançar novos mercados, você barganhar valores, né, do que você trabalhar sozinho, né? Até você ser enxergado melhor. Eu acho que no coletivo, então, a secretaria ela vai ter esse trabalho na parte do associativismo e cooperativismo. Vamos um dos papéis que o prefeito tem cobrado bastante aí, não só da gente, mas de outras partes, é a parte da desburocratização, né? Então a gente não é que o produtor ele vai fazer de qualquer jeito, mas a gente precisa como é que o produtor rural ele enxergue a secretaria como um parceiro para fazer com que ele cresça, né? Então o serviço de inspeção, a ideia é que a gente deixe ele 100% digital, né, para poder facilitar a vida do produtor rural, né? O que a gente precisa é até engraçado. Tem muita gente que fala assim: ah, não, a gente só não queria que o poder público atrapalhasse. Se o poder é ruim você É escutar ruim? isso, né? Ruim. Mas a gente já ouviu essas coisas assim: ah, não. Se o poder público não atrapalhar, para a gente já é bom. Não, mas a gente quer que o produtor ele olhe a gente, secretaria, como um parceiro, né? Não aquele parceiro que está ali para poder ajudar ele a alavancar a produção dele, alcançar novos mercados. Então, eu acho que a secretaria ela vai focar nessa parte. Secretário, se ainda não há, deixar aqui uma sugestão para combater o êxodo rural, para incentivar o adolescente, a criança, o adolescente e o jovem
na área rural, a continuar no campo, continuar produzindo, porque a cidade ela tem muita coisa boa, mas também a gente não pode perder o campo, né? E fazendo uma visita na Zona da Mata, os jovens da Zona da Mata estão bem animados, principalmente com a cultura do café, né? No momento, porque uma pequena área de terra, 2 hectares, 3 hectares, né? Já dá uma boa grana. Então, aqui, né? Porto Velho, seus distritos, o que já se pensou ou pode ser pensado para incentivar esses jovens a permanecerem no campo? A Secretaria de Agricultura tem um pensamento, um olhar nesse tema? Essa questão do jovem no campo e a zona da mata ali é diferente, né? O jovem não saiu, ele saiu, mas estão retornando, É, porque eles conseguem ver a renda, né, da propriedade, né? Diferente de alguns locais que o pai tá ali, aí ele olha pro pai e fala assim, cara, não tá ganhando nada aqui, né? Então, assim, vamos sair daqui. Eu gosto de olhar, assim, alguns exemplos, né? E eu tenho essa admiração, principalmente ali por região de Cacoal, ali eu tenho uns parentes em Cacoal e eu consigo observar isso. Muita gente saiu, foi até estudar, se qualificou para poder investir dentro da propriedade do pai, né? É uma preocupação nossa, né? Porque, assim, se o campo enfraquece, a cidade enfraquece, né? A cidade, como é que eu posso dizer assim? A cidade, volta a falar, uma cidade forte é quando um campo ele é forte, né? acho que Um é bem uma campo. engrenagem, uma puxando a outra, né, Se a gente ali olha ali, por alimentando a exemplo, ali outra. algumas regiões ali do Mato Grosso, uma região que cresce bastante é porque assim o campo ele desenvolve, né? Então assim, quando você vê a riqueza no campo, a cidade geralmente ela é melhor. A secretaria a gente tem conversado com algumas outras pastas também para poder levar mais essa capacitação para o jovem, né? Também Pra- ele sai de lá, por exemplo, hoje em dia você vai na propriedade lá no interior, o cara tem acesso à internet, né? Ele tem Sim. acesso à internet. Se aqui a pessoa ele não tem, se ele vem na cidade, ele vem querer ir para a cidade, né? Se ele chega lá, ele trabalha todo dia na propriedade do pai, no final do mês o pai não dá aquele retorno para ele, ele vai querer vir embora, né? E aí lá no interior, eu acho que você também conhece, muitas das vezes o pai fala assim, ó, esses 2 hectares aqui é teu, tu te vira também, né? A gente tem pensado mais nessa parte da capacitação, né? De algo que realmente assim que precisa manter a, a nossa população. A gente vê ali dos presidentes de associações que vão na secretaria já são pessoas idosas, né? Mão de obra idosa, mão de obra cansada. E hoje em dia o cara ele não quer mais saber da enxada, né? Ele quer saber, se dá para poder roçar, eu quero uma roçadeira, eu não quero mais uma enxada, eu não quero mais uma foice. Então, assim, a gente precisa estar mostrando também que o campo, né, levando a tecnologia para o campo, que eu acho que a tecnologia também de algo que fixa o jovem no campo. Uma coisa que já foi falada no passado, já vi várias vezes esse comentário e não vi ainda sendo colocado em prática, ou se foi colocado, eu desconheço. Entreposto. Já foi trabalhado, houve uma conversa no passado, tem esse pensamento para fazer essa junção das produções e poder fazer o nosso Ceasa, SEASA, Ceasa, SEASA, Ceasa, né? Fazer o SEASA aqui de Porto Velho, fortalecer a agricultura mesmo, fomentar ali de segunda a segunda o barracãozão ali lotado, chegando mercadoria e o atravessador comprando, levando para fora, mandando, para incentivar esse cara. produtor e deixar dinheiro em Porto Velho. Vai trabalhar nesse projeto? Tem Não, não, assim, trabalhado? o SEAS é o sonho. O É o SEAS é o sonho? sonho, né? O SEAS é um sonho. A gente até fala que a gente precisa começar com, vou falar aqui, um centro de distribuição primeiro, né? Isso, Algo que isso. consiga. O é, po- nome a gente não, é até. porque assim, o SEASA já é algo assim grande, né? Isso. O governo até tem uma área ali no setor industrial, né? Que à época pensou. Só que a gente ainda está muito atrasado na parte da organização das cadeias. A gente tem, a gente tem uma produção de banana muito grande no Baixo Madeira, mas a produção não vem para cá por causa da logística.
Mas Entende? Rodrigo, Não, mas assim, mas eu te garanto que dentro da gestão a gente tem essa parte, né, do planejamento do famoso centro de distribuição, de um CEASA ali, mas eu acho que um centro de distribuição, a gente tem barracões aí, tem público, sim, órgãos tem. públicos que não estão assim, estão com pouca serventia, né? Vamos dizer assim, que dá para se utilizar de início, porque empresa privada, você abre a porta, começa a Ele vem. trabalhar e dá uma organizada. Avançou mais um pouquinho, dá mais uma organizada. E vai crescendo e vai organizando, né? Diferente das franquias, que ela já vem organizada de cima para Para baixo, a baixo. pessoa Você chega só. aqui e toca, né? Compra a franquia e toca, já vem toda a organização integrada. Agora, o setor público, eu acho que, penso assim, que poderíamos avançar. Olha, vamos começar aqui e aí, a hora que o negócio ganhar corpo, né, seja a bancada federal, seja a bancada estadual, falou, opa, tá acontecendo um movimento ali. Começaram ali com 10 produtores, com 2 caminhões de mercadoria, já são 100 produtores, já são 20 caminhões de mercadoria, chegando, saindo, um trazendo ovos, o outro galinha, o outro porco, o outro batata, banana, Não, laranja. sim, E sim. aí fomenta o negócio. Acaba que ninguém consegue segurar mais. Eu acho que você tá com essa missão. Não, é porque assim, ó, eu até coloquei. Hoje, nas discussões, a gente enxerga ali, por exemplo, assim, tem algumas coisas ali com a questão do nível do rio, né, do Madeira, que às vezes enche ali, mas hoje seria um local ideal. A gente pensa ali do Porto, né, produto do Baixo Madeira, do Porto, a gente está falando ali em 350 metros, né? Da BR ali, do Trevo do Roque, a gente está falando em 4 quilômetros e alguma coisa. Aí saída da 319 aqui, falando ali da Imigrantes ali para até ali na balsa. A gente está falando de menos de 6 quilômetros até a ponte. Qual que é o local exato? Ali onde é a feira do produtor ali, né? Onde a antiga rodoviária que foi ali. Ali próximo aos órgãos judiciários ali. Se Ali é você, um local se você, ideal. então, a gente, por isso que eu estou falando assim, dentro do planejamento, a gestão ela pensa nisso, né? A gente tem a ideia, né? Tem a ideia de fazer isso. Lá atrás, em 2013, a gente até perdeu o recurso disso. E a gente, eu e mais uma professora, que é do quadro, né, engenheira agrônoma, a gente escreveu um projeto, foi aprovado, algo em torno, na época, lá de 400 e poucos mil, mas não quiseram dar continuidade. Seria a aquisição de câmeras frias, né, que aí você já está falando assim, receber os produtos, né, mas a gestão, ela pensa ali, naquela área ali, né, tem os dois, tem o terminal que hoje é fechado, né? E tem aquele espaço onde tem a feira do produtor, né? No domingo. A gente enxerga que ali é uma área grande, ali é uma área que a gente conseguiria, pelo menos, iniciar, né? Pensando nessa parte dos espaços Ao públicos que menos você falou. iniciar esse projeto, porque ele vem de longa data, Sim, já, sim, já sim, entrou na pauta, em discussão, e sumiu, sim, esfriou. sim, E eu acho que os grandes fornecedores de hortifruti no país vão começar a olhar para Rondônia diferente. Quando vê que tem produção, quando chegar num produtor rural, falar assim, produz quanto de banana? Ah, eu tenho tantos hectares de banana. Consegue triplicar a produção em 2 anos? Consegue elevar a produção em 10 vezes em 5 anos? Eu vou fechar um contrato com você, né? Consegue aumentar a produção de café, a produção de macaxeira, né? Então, os contratos eles começam a começam. surgir quando tem o início, né? Então, acho que você tem essa missão aí à frente da secretaria de dar essa resposta para os produtores A gente, da capital, os produtores de toda a grande capital, Porto Velho, porque esse assunto ele vai, vem, esfria é, e não sai do papel. E é mais interessante começar. Talvez não comece com as câmaras frias, né? Mas talvez com os galpões. Pensar, né? Você é técnico, é profissional aí da área, junto com outros profissionais. O que dá para ser feito com a estrutura que nós temos? Né? não, Com o que temos, o que dá para assim, fazer. com a estrutura que a gente tem hoje pensando no modelo de SEASA, precisaria de muito pouca coisa. Pouca coisa mesmo, assim. Então, eu acho que é mais
reunir um grupo e É, falar, vamos, dá o vamos, pontapé. dar o start e começar, porque já tem a feira no domingo. Já pensou na segunda-feira ali tá lotado É, de novo? Quanto bom que não é para o setor aí de incentivo, né? Porque é um dinheiro que acaba girando, que circula. né? O dinheiro circula. Então, eu penso que era para sair do papel, era já. Você está com essa missão, deixar essa missão aqui para os produtores assistirem o programa e o Rodrigo aqui com essa missão. O que que você acha? Um, quem sabe no próximo programa a gente já tá falando isso aqui, detalhando mais, esmiuçando melhor isso. Olha aí, o quanto já avançamos. Já temos para o próximo programa uma pauta, né? Já temos um início. Rodrigo, algo que eu não mencionei, que você gostaria de mencionar, de deixar para o produtor rural, até mesmo uma palavra, porque a gente está num momento muito chuvoso, muito difícil, né? A secretaria se desmembra da questão maquinário, estrada vicinal, vem num outro momento, num olhar para o produtor, para a produção, para a família, para a capacitação, essa questão toda. É, contigo a palavra para fazer aí, falar o que a gente não falou ainda. Não, eu gosto muito de falar assim que eu acho que eu não tenho nem o que pedir pro produtor, né? Eu sempre gosto de agradecer, porque assim, foi um ano de muita paciência deles com a gente, secretaria, né? Eles entenderam essa parte, essas dificuldades da gente trabalhar com o orçamento, com o planejamento de uma gestão anterior, né? Então eu gosto muito de agradecer, né? Agradecer ao produtor, né? Por essa paciência e falar que mais uma vez, né? A Semagric hoje ela só é aberta por causa deles, por causa do produtor rural, né? Se hoje estamos lá é para poder servir a eles, né? Então isso aí a gente tem conversado muito lá dentro para que a gente consiga atender cada vez melhor, né? Esse início de ano é um período muito chuvoso e desde o ano passado, né? Esse ano praticamente a gente não teve período de seca, né? Então foi um ano, aqueles anos que a gente fala assim, anos atípicos, né? Um volume de chuva enorme. Fala-se que os próximos 3, 4, 5 anos será desse jeito aqui a nossa região, né? É, Tem uma período de conversa aí pelos cheia e o período de meteorologistas falando que a nossa região vai chover mais e já outras regiões do país vai ter um déficit aí de chuva e a gente vai ter muita chuva aqui. Então, até nisso, a agricultura ela é muito dinâmica, né? A gente precisa ser moldado, né? A gente precisa é, encarar essas adversidades, né? E dentro do planejamento, cada vez mais ser mais assertivos, né? Eu acho que isso a secretaria, às vezes, pode parecer que está meio acomodado, não, mas eu acho que tudo que é planejado a gente consegue acertar com maior precisão, né? Lá a gente tem trabalhado muito pensando que o dinheiro que está sendo gasto é o dinheiro do produtor, né? Então, assim, a gente precisa gastar ele de melhor maneira possível, né? Com um planejamento bem mais assertivo. Então, assim, eu queria mais uma vez assim agradecer mesmo, irmão, a oportunidade, né, de ter vindo aqui no Rondônia no Ruralcast para que a gente consiga falar um pouco, né, da agricultura, né? Pedir desculpa aí por algumas coisas que a gente não pôde falar, mas te garanto que no próximo programa a gente já vai poder falar mais. É porque se a gente conta tudo, depois não tem mais o assunto, né? Não, o poder público, a gente entende que às vezes não é o momento adequado, É, tem articulações, tem coisas para serem votadas, tem toda essa questão. Mas é um espaço para levar a informação de alto padrão para o produtor rural, para que ele saiba o que realmente a Semagric e outras secretarias, né, estão fazendo no nosso sim. estado de Rondônia. O Ruralcast tem essa missão de pegar a melhor informação e disseminar, né, Isso. para todos os veículos de comunicação do grupo Amazon, que são 17 sites, a TV do Povo, no YouTube, nas redes sociais, e a gente vai formando um grande corpo. Eu acho que isso que é interessante, para que Rondônia seja cada vez mais forte. E Porto Velho já tem essa missão de ser a capital do estado em determinados produtos que a gente já mencionou aqui, né? Porto Velho produz mais. Outros precisam produzir melhor, melhorar a qualidade, outros precisam avançar. E é assim, eu acho que a gente está a serviço do produtor,
assim como a secretaria está. Não, e isso é bom, esse espaço, né? Esses canais diretos que a gente tem com os produtores, porque a gente consegue levar realmente aquela notícia verdadeira, né? Que hoje a gente tem muito problema aí com algumas fake news. Então, assim, esses canais, tanto para a secretaria, né, quanto para o produtor rural, esse contato direto com o produtor rural, e eu acho que a internet faz isso, né, a TV, né, ela consegue levar essa notícia mais precisa, essa notícia mais fidedigna, né? Então, assim, realmente eu agradeço essa oportunidade de ter vindo aqui com você, né? Quero deixar aqui um abraço do nosso prefeito Léo Moraes, né, para os produtores, e que esse ano de 2026 a gente consiga até vir aqui com mais novidades, né? E vou fazer alguns convites para você também estar participando, né? De Agradeço. algumas ações da secretaria, porque eu acho que isso aí faz com que a população conheça o que realmente Porto Velho é, né? Que é essa capital com potencial gigante, né? Com pessoas aguerridas, pessoas trabalhadoras, com vontade de fazer, desenvolver, né? Fazer com que Porto Velho cresça. Então, eu acho que queria te agradecer por esse momento. Obrigado, Rodrigo. Eu conversei com o Rodrigo da Silva Ribeiro, secretário municipal de Agricultura da Semagric, Secretaria de Porto Velho, e nós falamos sobre diversos assuntos importantíssimos para você, produtor rural. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio.